E aí, galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou Feline, professora de filosofia, e estamos com uma série de vídeos de resoluções de questões Enem para você estudar para o Enem, né? Aí com as questões antigas, adquirindo métodos de resolução, alguns macetes, tendo estratégia para resolver essa prova que não é tão interpretativa assim, é bastante conteudista, mas com algumas estratégias a gente consegue ter muito mais facilidade para resolver, resolvendo mais rapidamente, de forma mais eficiente e garantindo, né, essa pontuação, certo? Vamos lá, então, resolvendo mais uma questão de filosofia antiga, né? Essas iniciais que eu estou resolvendo com vocês são de filosofia antiga, exatamente porque tem uma recorrência muito grande, então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E essa questão a gente vê aqui que fala sobre os pré-socráticos, né? Pelo que está dizendo aqui no o textinho, o trechinho ali, então, fala sobre os filósofos pré-socráticos. E o enunciado diz assim: o fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma. Olha, gente, fala do fragmento, né, atribuído ao Tales de Mileto, tal, mas já dá para você ir para alternativas sem estar consultando ali o texto, mesmo o texto sendo curtinho, né? Se é um fragmento do Tales, como trechinhos, né, de filósofos, são um pouco mais difíceis a gente compreender muitas vezes, principalmente quando a gente é leigo, né, no campo da filosofia, não tem muito hábito, né, de ler textos filosóficos. Então, eu sempre sugiro não começar pelo texto, exatamente para não ficar confuso, para não desesperar, né, para não se desestabilizar. Então, começa pelo enunciado, vai para alternativas, elimina aquilo que você já sabe que não é, que você lembrou das suas aulas da escola, lembrou das suas aulas do cursinho, ou então lembrou aqui dos meus vídeos, que eu tenho vídeo aqui no canal sobre várias coisas da filosofia antiga, tá? Principalmente os filósofos pré-socráticos. E aí você consegue responder com muito mais facilidade, né? Mas aqui, a título, né, de curiosidade, vamos ler esse trechinho e aí depois eu vou passar por cada uma das alternativas, falando por que está certa ou por que está errada. O texto diz o seguinte: aquilo que é quente necessita de umidade para viver. O que é morto seca, e todos os germes são úmidos, e todo o alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Caramba, assim, né? Extremamente termos específicos. Reparem que isso acontece bastante nas questões de filosofia, né? Falar epistemologia, falar metafísica, falar eudaimonia, falar logos, e aí você, enfim, fica nessas, né? O que significa todas essas coisas? Já vamos desvendar, né? A B diz teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico, C, justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas, D, elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas, e E, explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. Bom, primeiro vamos comentar sobre esses termos aí específicos que aparecem, né? Epistemologia. Epistemologia é discussão filosófica acerca das condições de conhecer. Se eu conheço o meio da razão ou se eu conheço o meio dos sentidos, é uma das principais discussões epistemológicas, né? O logos, então, seria a razão, né? A capacidade racional. E algo metafísico é quando você fala principalmente de algo que está para além da física, de aspectos de essência. Bom, conhecendo, né, a filosofia pré-socrática, até quando a gente tem aquela discussão ali mais Heráclito e Parmênides, a gente tem uma discussão de cunho metafísico, né? Mas as discussões entre os pré-socráticos, né, as discussões dos pré-socráticos especificamente, elas não são, né, de caráter, não são uma abordagem epistemológica necessariamente, né? A gente vai começar a falar mais de epistemologia a partir do pensamento socrático, a partir do pensamento platônico, né? Os pré-socráticos, eles teriam vindo, assim, resumidamente antes, não diria exatamente antes, né? É pré-socrático por conta de uma questão específica, mas por isso que acredito que não seria essa alternativa, né? Por estar referindo essa epistemologia, que é uma coisa que ainda não é uma abordagem necessariamente desses teóricos pré-socráticos. A B fala sobre uma outra questão que a gente caracteriza muito com a filosofia moderna, né? A coisa do método de conhecimento, do conhecimento científico, a filosofia como base do conhecimento científico, né? Claro que os filósofos pré-socráticos, eles são filósofos que você vê se desenvolver nas outras ciências também, né? Mas, assim,
nesse momento, é um pensar que não é mitológico. Então, todo pensar que não é mitológico, a gente não vai classificar em ciência e filosofia, é filosofia, né? E posteriormente vão ser as bases, né, os fundamentos para as outras ciências. A C, né, fala sobre uma justificação religiosa, e aí a gente já vê que isso também não está nem associado ali ao texto, precisamente, né, nem muito menos ao que as discussões pré-socráticas, até porque a gente tem, né, com os pré-socráticos, um rompimento com as explicações mitológicas. Então, portanto, não pode ser também a letra D, que fala de elaboração poética, que fala de algo assim meio metafórico, de uma narrativa cosmogônica, né? A cosmogonia seria a explicação do cosmos, a explicação da ordem, estrutura do cosmos, através das histórias mitológicas. No caso, a cosmologia seria aí sim a ocupação dos pré-socráticos, que se ocupam do quê, né? De explicar racionalmente, sistematicamente, a origem e a transformação do cosmos, a origem e transformação da physis. E physis, que a gente vê aqui também nessa questão, é a natureza, né? É a natureza. Então, você vai buscar um elemento da natureza para explicar a própria natureza. O trechinho ali do Tales está falando exatamente sobre ele chegar à conclusão de que todas as coisas têm na sua composição água, né? A arqué do Tales é a água. E não é de forma metafórica, né? Então, portanto, não é uma elaboração poética, como diz a letra D. Portanto, a resposta correta a essa questão é a letra E. Explicação racional, que é uma característica desse pensamento pré-socrático, não depende de fé, depende de razão, depende de observação para explicar a origem e a transformação da physis. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido, né, tirar as suas dúvidas com essa resolução. Logo, logo eu venho com mais resoluções por aqui. Se esse é o primeiro vídeo de resolução de questão que você está vendo, a gente tem outros vídeos anteriores. Acompanhe aqui o canal Felinistas, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos, que eu vou te ajudar a gabaritar a filosofia do Enem. Um super beijo e até uma próxima.